atual, esse exato momento, que você precisa aprender a fazer a gestão das suas emoções, a gestão de tudo que você está envolvido nesse momento, define como você estará amanhã. Eu sou o Dr. Del Delambre e tenho o privilégio de poder dividir com você um tema que muitas pessoas têm sentido, têm percebido, mas não conseguem expressar isso em palavras. O que seria a tal quarentena tóxica? O que seria isso? Será que é possível a gente pensar outro modelo de estar em casa, de estar numa situação que você não escolheu, que você não pediu, mas que de repente agora você precisa administrar isso? O que seria essa quarentena tóxica? O que eu posso dizer para você, iniciando o nosso diálogo, a nossa conversa aqui, é que a qualidade da forma como você está fazendo gestão, administrando as questões que estão envolvidas na sua vida neste exato momento, elas serão fundamentais, elas serão importantes para você conseguir êxito nas coisas que você vai fazer amanhã. Sabe por quê? Porque toda tempestade que chega é também a tempestade que vai embora. Toda noite muito gelada, ela tem no dia seguinte um dia com pouco sol, com muito sol, mas alguma luz precisa entrar nessa jornada. E vai entrar. E vai entrar. Eu me lembro de uma vez que eu estava acompanhando uma pessoa que estava vivendo, vamos dizer assim, um momento muito delicado na sua vida, né? Ela estava passando por uma situação difícil. Tinha perdido uma pessoa que ela gostava muito, tinha criado com essa pessoa alguns laços profundos de afetividade e, por infortúnio, por dificuldades ou questões da própria vida, ela então perdeu essa pessoa. E isso a abalou muito, né? Porque ela estava ali envolvida, gostava, existia uma relação de uma troca muito grande, de uma troca muito profunda. O que eu sei, e pelo fato de ter acompanhado mais de perto a situação, é que chegou o momento que todas as coisas que ela via, todas as coisas que ela pensava, tudo que estava em volta, estava agora sendo contaminado por aquela experiência negativa que ela tinha vivido na leitura dela, né? Uma experiência difícil. É óbvio que isso de fato teve um impacto para a vida dela, ela precisou rever algumas coisas que eram importantes, mas o momento que ela realmente conseguiu fazer uma outra leitura da situação que ela estava vivendo foi exatamente o momento que ela percebeu que, se não mudasse um pouco a sua postura naquela situação, o dia de amanhã viria. Ela teria que voltar ao seu trabalho, ela teria que tocar a sua vida, ela teria que continuar os projetos que estavam abertos no seu planejamento pessoal. Tudo isso era necessário, mas ela percebeu que, se continuasse rodando no mesmo ponto, rodando naquela mesma situação, ela teria agora não mais um problema para resolver, mas ela teria 2, 3 ou 4, porque as outras áreas da sua vida seriam impactadas de forma negativa pela aquela experiência. Veja só que coisa interessante. Eu sempre gosto de dar esse exemplo porque para mim ele é muito importante e muito bom. Quando alguém vai ao médico e o médico receita para ele algum tipo de ação, algumas pessoas recebem indicação do médico de que deve fazer então exercício físico. Algumas pessoas começam a correr, outras pessoas começam a caminhar e tem aquelas outras pessoas que gostam ou já gostavam, fazem um esforço então para começar então uma academia.
E aí a pergunta sempre que vem para a gente é: para que serve você fazer os exercícios físicos numa academia? Os exercícios físicos numa academia, eles servem para melhorar a sua performance, para melhorar a sua qualidade de vida, sobretudo a partir dos efeitos que os exercícios têm no seu corpo. Eles servem para você recuperar alguma área específica que talvez você passou por uma cirurgia, alguma coisa assim. Ou seja, quando você, de forma correta, com o auxílio de um profissional, monta a sua série, monta o seu programa e você começa a fazer uma academia, você está fortalecendo o seu corpo. E se você faz esses exercícios pelo tempo que o profissional indicou, pelo tempo que o médico indicou, e você faz esse exercício de forma contínua, correta e com frequência, você vai ter os resultados para o seu corpo. A grande pergunta que eu sempre coloco é: por que essa mesma analogia, essa mesma situação não pode ser também aplicado para o fortalecimento interior, para o fortalecimento das emoções? E é aqui que está para mim uma questão central. Nesse exato momento que você, eu, todas as pessoas, elas estão, de certa forma, vivendo. E eu costumo dizer, dentro desse projeto de sociedade, que é um projeto extremamente acelerado, né? É um projeto muito marcado por necessidades de grandes resultados. E quando eu digo aqui resultados, nem sempre é o resultado financeiro que eu estou dizendo. É muitas vezes um tipo de ativismo que todas as pessoas são obrigadas a participar dele, a entrar nele, que muitas pessoas não conseguem mais refletir sobre quem elas são. E aqui está para mim a primeira grande questão, se a gente faz essa pergunta sobre ambientes, situações que são tóxicas. O que é tóxico? É aquilo que contamina. O que é tóxico? É aquilo que, se você está exposto a isso durante um período maior, você pode trazer problemas sérios para você. E aqui eu quero dizer dos ambientes tóxicos, não mais apenas como uma experiência, como eu disse para você, de alguém que vai à academia para fazer os seus exercícios físicos e a partir daí ele fortalece o seu corpo, mas eu quero dizer para você que é possível você estar em ambientes ou construir ambientes que são ambientes tóxicos. A primeira grande questão, então, que eu quero entregar para você poder passar esse período da melhor maneira possível, passar esse período de uma forma que quando chegar o day after, o dia de amanhã, você não está contaminado pela experiência que você viveu ou está vivenciando agora. Porque se você não faz essa gestão agora, quando passar esse período, você passa a ter dois problemas. O problema de que tudo está, de certa forma, parado e você vai ter que entrar novamente no ritmo, mas só que você vai ter que dar conta de questões que estão ligados ao alimento, ao ambiente que você construiu e que você está inserido neste momento, que não precisava ser assim. É sobre isso que eu quero dividir com você. É sobre um pouco disso que eu quero entregar, não do ponto de vista negativo, mas eu quero entregar para você soluções, caminhos, possibilidades, como o médico orienta a academia, e você pode então escolher a academia, você pode escolher a caminhada, você pode escolher uma corrida. Existem também diferentes formas de você fazer uma boa alimentação do seu interior, das suas emoções, da sua mente, do seu psíquico, dos seus sentimentos. É possível fazer isso. Primeira coisa que eu gosto sempre, quando eu falo sobre esse assunto em uma palestra, em alguma conferência, e é sempre interessante porque nesse momento, ou também dentro de uma formação em coaching, nesse momento as pessoas elas sentem um pouco. Elas sentem um pouco. E aí eu já vou te adiantar isso, né? João Guimarães Rosa, um grande escritor, foi um grande escritor da literatura brasileira, estruturante ali, importante. Ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele vai dizer que viver é perigoso. E é interessante porque existe uma dinâmica mesmo de perigo na vida, né?
Existe uma dinâmica de perigo. Você pode estar sem fazer nada, mas existe uma dinâmica na vida que você precisa saber fazer a gestão dela. Senão você abre problemas que não precisavam estar presentes. Então, a primeira coisa assim, que eu gostaria que você percebesse dentro disso que eu estou dialogando com você, é que você é uma pessoa inteira. Isso aqui, para mim, é algo importante, é algo fundamental, é algo que está estruturando isso que eu quero dizer para você. Muitos estudos que a gente já desenvolveu, muitas pessoas que eu já tive o privilégio, a honra de acompanhar. A gente tenta chegar primeiro mostrando para você, mostrando para a pessoa, você que está me ouvindo, está assistindo, que você é uma pessoa inteira. E uma pessoa inteira, ela é uma pessoa que vive em experiências de tensão. De tensão. E isso não, em primeiro lugar, isso não é algo negativo. E é isso que as pessoas muitas vezes não percebem. Quando elas não percebem, elas não enxergam que elas, só o fato de estar vivo, significa que agora você vai ter que administrar determinados tipos de tensões. Se todos nós soubéssemos minimamente disso, nós nos prepararíamos melhor para a dinâmica da própria vida. E aí nós entenderíamos quais são as relações, quais são os ambientes, que ambientes nós mesmos construímos, que são ambientes tóxicos, ambientes que não são saudáveis. Agora você imagina, para tudo de repente, já consertamos aqui, vamos continuar. Para tudo, de repente, né? Parou tudo, não tem como fazer mais nada, e de uma noite para o dia, você é obrigado a estar, vamos acertar aqui, acho que agora sim, de uma noite para o dia, você é obrigado a estar em situações e em ambientes que você não se preparou para estar. Isso é uma coisa abrupta. Ou seja, uma situação que ela chegou sem avisar. O que fazer? Como administrar todas essas tensões? E eu costumo então mostrar e dizer que todo ser humano, isso é todo ser humano, ele está envolvido em algumas grandes tensões que fazem parte da sua caminhada, da sua vida, do seu jeito, da sua forma de viver. Não tem como fugir disso. Então, todo ser humano, ele está em tensão em um ambiente familiar. Isso é uma situação que não tem como ser retirado. Por quê? Porque mesmo quando uma pessoa decide romper com seus laços familiares e buscar determinados tipos de caminhos na vida, mesmo assim ela está em um ambiente de tensão com a sua própria família. Porque mesmo que ela esteja longe, distante, existem elementos da sua família de origem, ou que ele cresceu, ou que ele foi criado, que são partes dele. E no momento que ele não enxerga, ele não percebe essas experiências, isso pode comprometer as suas decisões, isso pode comprometer a sua saúde emocional. Mas em outro momento eu quero falar mais sobre isso. Existe, então, uma tensão que a gente fala que é a tensão na sua dinâmica social. Por que isso? Porque você, eu, todas as pessoas, elas são pessoas sociáveis. Você formou boa parte daquilo que você é, daquilo que é o seu caráter, daquilo que é a construção das suas escolhas e decisões, porque você participou e viveu com determinados tipos de amigos, você teve determinados tipos de amizades, e essas experiências influenciam de forma tensa nas suas escolhas. Mas todo ser humano também, ele tem algumas tensões que eu chamo da tensão espiritual. E aqui é interessante a gente começar a explicar melhor o que eu estou chamando de dimensão espiritual. A dimensão espiritual, para mim, ela está ligada àquilo que nós chamamos no ser humano também de dimensão artística.
é aquilo na dimensão humana que aponta para alguma coisa que está para além dele. Que está para além dele. E esse ser humano, e aí eu estou dizendo isso aqui a partir de estudos de antropologia cultural, sobretudo, né? Quando você vai em diferentes culturas, em diferentes povos, e você vai encontrar esse ser humano que parece que nas suas narrativas, na forma como ele fala, na forma como ele se expressa, sobretudo em situações limites, em situações que parece que atentam contra a sua condição de estar vivo ou estar morto. Parece que em situações limites, esse ser humano, então, ele busca uma conexão com alguma coisa que está para além dele mesmo, com alguma coisa que parece-nos que toca em uma dinâmica de um certo mistério, que parece que toca em uma dinâmica que nós não podemos explicar muito bem isso do ponto de vista da razão. Mas parece que o ser humano, as pessoas, elas sentem que estão conectadas. E aqui, então, eu percebo que há uma tensão também. Há uma tensão porque é uma experiência que, a partir de alguns estudos, ela pode te trazer uma certa saúde, e é isso que é o meu foco. Ela pode te trazer uma certa saúde porque você tem uma certa sensação de que não carrega o peso da vida sozinho, sobretudo em situações que são limites, em situações que expõem de uma maneira um pouco mais forte a nossa vulnerabilidade. Então, veja, o ser humano também está nessa dinâmica dessa tensão, porque ele precisa estar conectado com a sua dinâmica de vida, mas ao mesmo tempo ele se abre para alguma coisa que está para além, que ele não consegue explicar, que ele não consegue levar em um laboratório e provar, que ele não consegue dar um nome que seja satisfatório, mas ele sente que isso arrasta. Isso a gente percebe em diferentes culturas. E a outra dinâmica do ser humano também, dentro desse quadro de tensão que eu estou dividindo com você, para a gente tentar minimamente buscar onde é que está nosso fortalecimento, como a gente pode nos fortalecer melhor para novas situações que podem surgir na nossa vida. A outra, então, é a dinâmica individual ou a dinâmica pessoal. Esse ponto, para mim, ele é um ponto central e ele é sério também. Por quê? Porque se existe uma coisa para mim que é muito fundamental no fato do ser humano estar vivo, é o fato de que ele poderia ter existido, poderia não ter existido, mas ele existiu, ele existe. Então existe um certo protagonismo. Existe um certo protagonismo na vida que parece-nos que só você pode cumprir isso e que ninguém tem condição de cumprir ou fazer as mesmas pegadas que você parece que nasceu aqui para fazer. Isso é algo que nós vamos intuindo pelo fato de outros não existirem e você ter existido. Essas tensões, então, que eu estou compartilhando com você dentro da nossa teoria da tensão, elas vão formar, então, uma perspectiva, uma abordagem inteira do ser humano. Tudo que nós formos falar de saúde, tudo que nós formos falar de possibilidades, nós vamos falar a partir dessa experiência, então, de tensão. No primeiro momento, ela não é negativa e nem positiva. Nós vamos dizer que ela é o que constitui o humano. E quando você não conhece, você não tem acesso a essas dinâmicas de tensão na sua vida, você também não consegue perceber aquilo que você está envolvido, que traz para você saúde, e aquilo que você está envolvido, que pode trazer para você o que nós chamamos de uma dinâmica tóxica, uma dinâmica que adoece, uma dinâmica que faz, no lugar de você andar para frente, você caminha para trás. Que faz, no lugar de você ter dias, ter
pequenas felicidades, você acaba vivendo um pouco uma sensação de uma infelicidade e uma angústia constante, como se você estivesse preso, amarrado a situações que você sente que você não tem força para poder sair delas. Nesse exato momento que muitas pessoas são obrigadas a estarem dentro dessa dinâmica aí de parada, a grande questão que vem para mim é como essas pessoas, como você, na verdade, eu ou outras pessoas, estão então administrando uma situação que é abrupta, que é rápida, que foi de uma noite para o dia e que, de certa forma, tem impacto na sua vida. O que fazer ou como fazer para, de repente, você agora, que passava o dia todo fora de casa, que tinha suas obrigações do seu trabalho, que tinha as questões que você tinha que administrar, que tinha que viajar, que tinha que produzir, que tinha que escrever, e aí, de repente, agora você é obrigado ou obrigada a ficar esse tempo dentro de casa. E agora, de repente, você precisa parar e administrar as tensões que acontecem dentro da família. Como fazer isso? Porque é fato que se esse período ele for um período para você muito mais estressante do que era o seu projeto de vida, quando você retomar as suas atividades, você estará muito mais desgastado, muito mais cansado, muito mais sobrecarregado de quando você foi para a sua parada. Esse momento, por mais complexo, por mais tenso que seja, é possível encontrar algumas alternativas. Primeira coisa, é importante a gente agora, dentro dessa teoria da atenção que eu estou dividindo com você, entender o que seria de fato a experiência tóxica dentro das relações, para a gente entender se minimamente nós estamos envolvidos em experiências doentias. Experiências tóxicas, aqui para você entender, poderia ser essas experiências doentias, que muitas vezes nós estamos envolvidos em relações doentias. Dentro da nossa teoria, a gente vai falar das violências soft. Nós vamos falar de violências ou de relações abusivas, que são relações onde ou nas quais você sente uma vulnerabilidade muito grande, porque você não tem força para poder compartilhar aquilo que você pensa. Não, a relação não é estabelecida a partir de um que fala e o outro que escuta. A relação não é estabelecida a partir do respeito de que esse aqui é o meu espaço, esse aí é o seu, mas nós estamos em um espaço coletivo onde nós temos troca. E se existe troca, existem responsabilidades. E se existem responsabilidades, existe liberdade. E se existe liberdade, existe respeito. E se existe respeito, um sabe o momento do outro e o tempo do outro, e você não invade o espaço do outro. Porque quando você invade o espaço do outro, você está invadindo a vida do outro. E se esse outro não tem força para poder expressar isso, você vai começar a criar espaços e ambientes que nós chamamos de ambientes tóxicos. Ambientes que acabam adoecendo. Eu não vim aqui para trazer, óbvio, para você uma leitura para que você olhe para dentro do seu espaço e perceba que ele é tóxico ou que ele adoece e que agora não tem nenhuma saída. Não, é o contrário. Nosso trabalho, um dos principais pilares dele é você conseguir minimamente ter recursos para fazer um bom diagnóstico, uma boa análise do ambiente no qual você está inserido e na situação que você está inserida. Quando você consegue fazer isso, é o primeiro ponto para a gente pensar, então, em determinadas ações. Eu diria que no nível talvez um pouco mais profundo, a gente também chamaria esse ambiente ou essas relações um pouco mais tóxicas ou
se a gente pudesse aplicar isso, uma quarentena tóxica, seria uma experiência na qual as pessoas, não estando preparadas para parar, olha, não estando, elas não foram preparadas, porque enfrentar o silêncio não é uma coisa tão simples, né? Enfrentar o silêncio dá um pouco de trabalho. Você tem que fazer um planejamento do silêncio. Porque, na verdade, quando você enfrenta o silêncio, e aqui eu estou ventando bastante, quando você enfrenta o silêncio, na verdade, você está enfrentando a você mesmo. Essa é a primeira avenida. Essa é a grande travessia de uma grande quarentena. Como você faz? Se você desenvolveu até esse momento, você não desenvolveu por conta de todo esse sistema no qual nós estamos, eu, você, todos nós estamos inseridos, que é uma loucura de uma correria onde ninguém tem tempo para quase nada, e de repente alguém diz que você vai ter que ficar no monastério da sua casa, do seu quarto, por um tempo quase que indeterminado. Então, veja, seja você, seja qualquer pessoa, é importante. E aqui, para mim, tem um elemento extremamente positivo, extremamente positivo. Eu, em outros momentos, já disse de um autor chamado Byung-Chul Han, professor da Universidade Livre ali de Berlim, eu acho que agora é emérito, e ele escreveu um texto de uma sociedade do cansaço. Ele mostrando que esse ritmo, esse projeto de sociedade é extremamente doentio. Por quê? Porque as pessoas nascem, vivem, mas não têm tempo para elas mesmas. Um outro, Ulrich Beck, um outro pesquisador também alemão, que nós utilizamos para desenvolver essa teoria, ele vai falar de uma sociedade do risco. Do risco mesmo, porque em todas as situações parece que há uma construção para o risco. Então você, em certa medida, calma, você não é culpado por isso. Agora, de certa forma, quando você percebe e você agora está nesse movimento de parada, você tem agora a grande chance de imprimir um novo ritmo para a sua vida. Se você transforma a sua parada também em uma relação extremamente agressiva com você mesmo e com os outros, a sua parada ela se torna tóxica. Essas relações nas quais você está inserido, ou você adoece outras pessoas. Então, isso para mim é fundamental para a gente então apresentar possíveis caminhos, que é esse o meu objetivo aqui. É como eu posso te entregar determinado conteúdo que você vai aplicar. Se chegou até aqui nesse momento, nesse vídeo, é porque isso é importante para a sua vida. Isso é importante para a sua caminhada. Você não gostaria de desenvolver, de estar talvez envolvido em relações que são doentias, você sendo adoecido e também você adoecendo outras pessoas. Quando a gente está correndo, tem projeto para lá, projeto para cá, tem atividade para fazer, sai de manhã 6 horas e volta 10 horas da noite ou 7 horas, chega em casa, já abre o computador, tem que mandar e-mail, tem que fazer um monte de coisas, ok. Agora, no momento em que você é obrigado por um processo que é maior do que você, de parar e ficar próximo das pessoas com as quais você vive, é aí que você vai começar a perceber a qualidade de duas coisas que são importantes. A qualidade das relações que foram construídas. E do outro lado, quem de fato você é. Isso é uma experiência muito dura. Muito dura. Eu já li, e em outras situações a gente já buscou autores para fundamentar, óbvio, essa teoria da tensão, e alguns deles gastaram um bom tempo falando da dinâmica do próprio silêncio, como eu disse para você. E fazer uma travessia do silêncio, fazer uma travessia de dias que nunca, às vezes, amanhecem.
E que de repente, nesses dias, você começa a ter contato com você mesmo. Você começa a ter contato com as suas sombras que você não gostaria de conhecer. Você começa a ter contato com os labirintos obscuros e escuros e sombrios da sua alma. Talvez por isso João Guimarães Rosa tenha dito que viver é perigoso. Porque se nós pudéssemos ter alguma coisa que nos fizéssemos não nos encarar e não nos enxergar, seria talvez um caminho mais fácil. Mas o problema é que quando nós não nos conhecemos, nós nos tornamos presas e vítimas de nós mesmos. Nós tornamos violentos com nós mesmos ou nos tornamos violentos com os outros. Então, nesse aspecto, a parada, a quarentena, a travessia, seja qual nome você queira dar para este momento, pode ser uma grande chance de um grande renascimento para você. E é aqui então que eu começo a olhar essa experiência a partir de um outro ângulo, de uma outra ótica e de uma outra vista. Por mais tenso que seja a situação, por mais obscuro, por mais muitas vezes difícil de administrar, porque chegam tensões que não estavam no nosso script ontem. A gente achava que estava tudo ok, tudo perfeito, as relações todas mil maravilhas, só chegava para dormir, para sair e passava no churrasco de final de semana. Agora não, agora você tem que conviver. Agora você precisa aprender a administrar essas milhares de tensões que vão chegando. Fora aquelas que eu não citei ainda, que estão ligadas à carreira, ao trabalho, às exigências que virão assim que esse período finalizar. E aí vem uma série de perguntas: vou ter meu emprego, não vou ter meu emprego, o que vou ter que fazer, como eu vou ter que administrar isso, tem a conta para pagar, outra coisa para pagar, será que eles vão manter meu contrato? Será que vão tirar meu contrato? Será que vai fazer o X? Será que vai fazer o Y? Ou seja, já existem grandes tensões para você dar conta, e se o ambiente ele é um ambiente tóxico, ele vai agravar muito mais essa situação. O que eu gostaria de dizer para você, a primeira coisa dela. Por mais duro que seja muitas vezes a vida, ter a consciência das coisas pode ser um dos melhores caminhos para você achar uma alternativa para ela. Enquanto uma pessoa está doente e os médicos eles vão vasculhando seu corpo, sua mente, vasculhando tudo e não acham a razão, às vezes, daqueles sintomas, às vezes é muito difícil você aplicar o remédio correto para ajudar a mitigar aquela situação. Por isso, não encare o seu momento como um momento negativo. Independente da tensão e dos conflitos que já foram gerados ou já foram vividos. A grandeza de um homem e de uma mulher não está em ter certezas de todas as coisas sempre e querer sustentar essas verdades e essas posturas pro resto da sua vida. A grandeza de um homem e uma mulher está em avaliar os cenários, em avaliar as situações, em reconhecer se em algum momento você cometeu algum equívoco, algum erro e ter a capacidade de refazer o caminho de volta. De volta, na verdade, é para sair bem, saudável. Talvez esse momento ele mostre para a gente coisas assim muito importantes que a gente já tinha esquecido. Eu costumo dizer que o ambiente no qual nós mais vivemos, nós mais passamos tempo, é como se fosse um jardim. É como se fosse um jardim. E se você não cuida desse jardim, você vai ter ali no jardim uma série de coisas que você não gostaria que estivesse naquele jardim. O mato, determinados tipos de até bactérias,
crescem até coisas no jardim que são até interessantes, mas não era aquilo que você gostaria que tivesse. A responsabilidade de cuidar do jardim, ela é sua. E quando chega no final de semana ou outro tempo que você tem um tempo para poder contemplar o jardim, você vai contemplar o jardim que você ajudou a cuidar. Assim é os ambientes nos quais nós estamos envolvidos e inseridos. Algumas ações para mim são importantes então para você cuidar do jardim da sua vida e não construir ou desfazer, porque é possível desfazer relações tóxicas ou relações doentias. A primeira delas, lembra que eu disse que as emoções é como ir a uma academia? Do mesmo jeito que você vai à academia e você fortalece o seu corpo porque você tem um diagnóstico, você entendeu que tem que fazer aquele exercício mesmo não gostando. Tem gente que faz os exercícios físicos chorando todo dia, mas quando ele chega no final do mês, no final do semestre, no final do ano e ele percebe o resultado, ele vê que valeu a pena. Óbvio que ninguém vai querer, ou melhor, uma boa parte das pessoas que não tem o hábito dos exercícios físicos vai gostar de poder ter que correr tanto tempo, fazer as esteiras, carregar o peso e não sei o que mais. Mas foque no resultado. Foque nas coisas boas que podem vir a partir de determinadas mudanças que você começa a imprimir na sua vida. Foque nisso. As relações, poder trocar, poder ter pessoas do seu lado no qual você pode dividir as suas dificuldades e ela pode ajudar você e você também pode ajudar ela. Esse sistema, sabe, que nós temos no mundo todo, né, de uma grande competição, muita gente confunde isso com a própria vida e faz da vida um ringue de competição e de guerra. Não, viver é outra coisa, sabe? Trocar é outra coisa, é outra proposta. Né? A segunda coisa que eu acho que é legal, e a gente trabalha isso muito, eu gosto de afirmar isso, porque isso tem trazido muita esperança e muita força para muita gente. Você tem dentro de você um poder de resiliência, de transformação, de superação. Isso é do humano. Da mesma forma que eu disse para você algumas coisas que a gente percebe que é do ser humano em todas as culturas, a gente percebe também isso. O ser humano, ele é um ser que se reinventa se ele quiser. É um ser que, diante do caos, diante da dor, diante da incerteza, ele consegue ir num lugar profundo dentro dele e buscar alternativas para ele poder passar e atravessar isso. É isso que você, nesse exato momento da sua vida, precisa acessar em você. E é necessário, então, que você se desligue um pouco de coisas que alimentam essas relações tóxicas, de coisas que alimentam talvez o lado mais sombrio, o lado mais negativo que todos nós temos. Nesse exato momento é interessante se alimentar de coisas que vão te fortalecer emocionalmente. A exemplo de alguém que vai a uma academia para fortalecer o seu corpo em áreas específicas. As emoções também são assim. O nosso interior também é assim. A nossa mente também é assim. Você pode treinar a sua mente para que ela foque no positivo. Você pode treinar, você pode fazer um mindset para que a sua mente aprenda a mudar o rumo da forma como ela encara os problemas, como ela encara as coisas que chegam. Fortalecer as emoções. Como fazer isso? Respirar. Primeira coisa. As pessoas que estão plugadas em um automático, como se tivesse uma rotação de 180 o tempo inteiro, elas têm profundas dificuldades de respirar, de ouvir a sua própria respiração. Precisa ouvir a sua própria respiração, como o ar aqui, que está balançando a minha câmera o tempo todo. É preciso ouvir a respiração. O vento, né? Está passando aqui. Precisa ouvir a respiração. E aí você pode buscar formas, sim, de fortalecer as suas emoções. Todos nós, não existe ninguém que é melhor ou pior do que o outro. Existem pessoas que investiram ao longo da vida nas suas fragilidades.
que se alimentaram para fortalecer as suas forças. Do mesmo jeito que alguém passa um bom tempo na academia e depois de anos tem resultado, se você começa agora, você terá também bons resultados. Eu conto algumas experiências quando estou dando algumas palestras ou nos processos nossos de formação em coaching, e eu mostro claramente como pessoas que investiram um bom tempo fortalecendo as suas emoções, fortalecendo o seu interior, mudando o seu mindset, se fortalecendo interiormente, são pessoas que ganham quando precisam passar por situações mais delicadas da vida. Por quê? Porque a força não está no corpo, a força está na mente, a força está em emoções estruturadas. A força está nessa capacidade que você vai desenvolvendo ao longo da vida de tirar de lá de dentro de você esse poder que existe dentro de você para a superação. A outra coisa que é importante você pode fazer é buscar ferramentas para administração das tensões interiores. Isso existe, isso é possível, porque como todos nós vivemos em situação de tensão, hoje existem ferramentas para você agir dentro da tensão. Porque nem sempre existe tempo de você parar e falar, vou parar um tempo fazendo não sei o que. Não, é dentro da tensão. E é possível. É possível. Um caminho que a gente utiliza e tem ajudado muitas pessoas é aprender a se distanciar das tensões sem sair delas. Porque você precisa viver, você precisa trabalhar, você está em família, você está nas relações, mas é possível você construir na sua caminhada espaços para você se distanciar das tensões e se ver de fora delas, estando dentro delas. Então, quando você volta para elas, você já volta de forma diferente, porque você se distanciou, você viu de cima. É como quando você pega um avião, e quando você entra no avião, você tem uma leitura da realidade. Mas à medida que o avião vai decolando, você começa a perceber que a sua casa está lá embaixo, você, de certa forma, suas coisas estão lá embaixo, mas à medida que o avião vai se distanciando, você vai tendo uma leitura mais global, mais inteira da situação, do país, da cidade, você vai tendo uma visão melhor. E óbvio, quando você volta, que o avião pousa de volta, você nunca mais vai ser o mesmo e nunca mais vai olhar a sua cidade da mesma forma, porque você viu a sua cidade a partir do alto. Você está inserida nela, você está lá embaixo com todos, mas você tem uma visão que algumas pessoas talvez não tenham. É assim que a gente administra e que a gente enfrenta as grandes tensões. É uma forma. E a última que eu gostaria de dizer para você é, comece agora. Não deixe para amanhã. É possível você aproveitar essa temporada de reclusão construindo relações que são relações afetivas, fortes, que vão dar para você mais subsídios ainda para quando finalizar essa temporada você estar muito mais forte do que você entrou. Na vida, talvez um dos grandes segredos e um dos grandes mistérios da vida é a gente saber transformar situações adversas em situações que favorecem o nosso crescimento e a nossa vida. Uma parte das pessoas, diante de situações delicadas, elas vão passar reclamando, culpando, falando mal, gritando. Uma outra parte vai passar ali estática, porque está ainda traumatizada sob o baque de ter parado a vida. A outra parte vai sofrer, vai entender e rapidamente vai falar, e agora? Não tem como mudar, ok, tem que ficar. Mas e o que eu posso aproveitar disso? Porque isso vai passar. Toda tempestade tem que passar. E a grande diferença daqueles que avançam e daqueles que patinam é justamente o depois da tempestade. Mas quase sempre os que avançam não trabalham somente depois da tempestade. Eles usam o período da tempestade para entender para onde a vida está rumando. E eles começam então a trabalhar antes para obter os resultados
depois. E depois que passa a tempestade, tem muitas pessoas que, porque não fizeram o dever de casa, estarão vivendo como se a tempestade estivesse ainda presente. E aqueles que aproveitaram a maré para poder surfar dentro dela, entender para onde as coisas estavam indo, terão chance de aproveitar muito melhor. Estou entregando isso para você porque acredito no seu poder de superação. Acredito no seu poder de transformação.